Meus amigos, quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta grande oportunidade que me concede de ter que me dirigir mais uma vez a vocês por meio desta plataforma digital. Hoje eu preparei um tema de extrema importância. O tema é ocultismo. O tema é ocultismo. Vamos falar um pouco sobre o ocultismo, a origem do ocultismo. Assim que é, a origem do ocultismo. E o que significa este assunto ocultismo? Alguém também pode se perguntar por que eu decidi falar do ocultismo. Amigos, este é um tema extremamente delicado. É um campo que precisa de muito cuidado para ter que se abordar a respeito dele. No entanto, eu quero agradecer a Deus por esta maravilhosa bênção e por essa inspiração que Ele me concedeu para poder falar um pouco sobre o ocultismo. Existem claramente testemunhos, não é? Extremamente importantes. Depois vou deixar ali no link da descrição para que vocês possam acessar, para vocês verem esses testemunhos de algumas pessoas que pertenciam a certas facções e que elas dão o seu testemunho forte a respeito do que faziam lá do outro lado. Antes, eu gostaria de orar com vocês para podermos avançar no nosso tópico. Vamos orar. Querido Jesus que habita nos altos céus, o Senhor é bom, queremos te agradecer por esta grande oportunidade e quero te pedir de forma especial que o Senhor possa estar neste lugar, que os teus santos anjos nos acompanhem e que eles mesmo possam permitir que esta mensagem chegue como deve ser às pessoas. Jesus, o Senhor é líder neste assunto. Adverta ao seu povo e ajude-nos a compreender a sua vontade em Jesus. Amém. Pois bem, amigos, quando nós falamos de ocultismo, estamos a falar de um tema delicado, como eu já teria mencionado anteriormente. Então, falar de ocultismo é uma área muito delicada. Então, qual seria a origem deste ocultismo? Será que o ocultismo está ligado mesmo à nova ordem mundial, como nós temos ouvido nos últimos dias? Então, vamos ler aqui o livro de Gênesis, que tudo temos que nos basear sempre na Bíblia. O livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Mas eu vou ler alguns textos, não é? E depois vocês poderão poderão completar a leitura. A partir do verso 1 até 19, este é o texto. No entanto, vou passando por cima. Então, o livro de Gênesis, capítulo 3, fala sobre a tentação e queda que o casal Adão e Eva teve no jardim do Éden. A Bíblia diz assim no primeiro verso: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A Bíblia continua: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amigos, de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui, sabemos pela Bíblia que o Senhor Deus, depois de ter criado todas as coisas, a Bíblia diz claramente que tudo era perfeito. Não havia nenhuma coisa que era anômala de tudo que o Senhor Deus teria criado. Tudo era perfeito. Mas o que acontece aqui é que o Senhor Deus depois deu uma orientação ao casal Adão e Eva. Que não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto que se encontrava no meio. Não deveriam comer. O resto poderiam comer normalmente. Até a árvore da vida eles comiam normalmente. Mas o que estava no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam nem tocar. A Bíblia nos apresenta o relato aqui que enquanto a Eva ia vagueando pelo jardim, atenção, antes de abordar esta parte. De acordo com o texto bíblico, o Senhor Deus, depois de ter criado todas as coisas, orientou ao casal para que não estivesse distante um do outro. A Eva não deveria estar distante do seu esposo, nem o esposo distante da esposa. Vocês sabem quando duas pessoas que se amam estão distantes, sempre acontecem quedas, não é? Muitas vezes é assim que acontece, não é? Muitas vezes é assim que acontece.
principalmente em situações de trabalho, a mulher trabalha longe, o marido trabalha em outro lugar, às vezes acontecem tragédias, mas não é isso que se espera que venha a acontecer. No entanto, não são todos os casais que assim que passam por estas situações. Não são todos, mas a maior parte passam por isto. Poderíamos tocar esse texto aqui para poder abordar sobre isto numa próxima ocasião. Então não deveriam estar distantes. Quando Lúcifer rebelou-se contra Deus, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, no princípio, lá no céu, Lúcifer, quando se rebelou, a Bíblia diz claramente, várias vezes Deus conversou com Lúcifer para tentar mostrar a ele o caminho que ele estava a seguir, o que estava acontecendo com o coração dele. Não estava bem. Conversou com Lúcifer para ver se ele poderia mudar de posição, de postura. Mas Lúcifer não quis mudar. Ele quis continuar a seguir as ideias do seu cérebro, aquilo que ele queria. Porque Deus é bom, criou todos nós, seres livres, seres com livre arbítrio, esta liberdade de consciência, de escolhermos fazer o que nós queremos, esta liberdade de escolha e de expressão que nós também temos que ter, Deus também criou assim os anjos. Hoje, quando aparecem os homens a tentar nos solapar as nossas liberdades, eu sinto pena, porque Deus nos criou seres livres. Por isso nunca seremos na verdade, coesos, porque nós pensamos de formas diferentes, não é? Quando um homem chega e obriga o outro para fazer uma coisa que o outro não quer, não vão se entender. Porque somos livres de escolher. Pior quando o assunto é obrigar. Não é? No entanto, o que eu quero dizer aqui é que Lúcifer também era livre. Assim como nós somos livres de escolhermos o que nós queremos. Hoje, podemos escolher Cristo, tanto como podemos não escolher a Cristo. A liberdade é nossa. No entanto, a vontade de Deus é, quando nós escolhermos Cristo, teremos a salvação. Escolhendo Lúcifer, há perdição. E Lúcifer muitas vezes engana as pessoas, não é? Com bens materiais, muita coisa, e no final das contas quer levar as pessoas à destruição. Bem, foi assim. E ele não quis. Deus teve que o expulsar, não é? Houve rebelião no céu, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 9, o verso 7 e 9. Houve rebelião. Miguel e os seus anjos lutavam contra Lúcifer e os seus anjos. E o dragão, neste caso o Lúcifer, foi precipitado para o universo, não é? Foi expulso do céu para o universo. Deus já havia orientado ao casal para que não pudesse estar distantes. E Deus já havia informado a eles que no céu houve problemas. E um dos anjos, aquele dos maiores, havia se rebelado contra ele. E havia sido expulso do céu. E ele tentaria enganar ao casal. Atenção, Deus criou outros mundos. Estamos juntos? Onde tem outros seres que lá vivem. Em perfeitas condições e sem pecado. Sabiam disso? Hebreus capítulo... Depois de mencionar, numa das lições, quando estiver a falar dos extraterrestres, os alienígenas, é de mencionar os outros mundos. Hebreus capítulo 11, verso 2, menciona este fato. Pela fé nós cremos que Deus criou outros mundos. Então, de acordo com a Bíblia, ele tentou, não é? Quando vocês forem a ler, mesmo o Espírito de Profecias, o livro de Primeiros Escritos, o livro de Grande Conflito, ele tentou os outros mundos a caírem, mas eles não caíram. O único que caiu é o nosso planeta, o planeta Terra. Caiu no pecado. Tendo nós caído no pecado, Deus não nos deixou assim, porque ele nos ama tanto, preferiu descer na pessoa de Jesus Cristo para morrer por nós na cruz de Calvário, para nos resgatar. E aqui, voltando ao episódio do jardim, Deus disse: comam tudo, mas da árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem tocar. Não toquem, por favor. A esta aí vocês não devem tocar. Deus disse isso, deu esta orientação. E porque Lúcifer sempre foi desobediente, nunca quis obedecer à vontade de Deus, o que ele fez? Enganou o casal, enganou a Eva. Eva foi enganada, mas Adão pecou. Todos pecaram, de facto. Mas aqui o que aconteceu é que a Eva foi enganada pelo inimigo. E Adão comeu conscientemente. Sabia que aqui está a pecar. Está a transgredir contra a norma de Deus. Deus disse: quando você comer, há de morrer. Deus deu tudo para comer. Só que está no meio não pode tocar. Lembra essa história do dízimo? O dízimo não é aquelas determinações que as pessoas fazem, não é? Você recebe 100 mil, então tem que dar 50 mil. Não é isto. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que é décima parte. Se você recebe 100 mil, dízimo desta décima parte não é 50 mil. São 10 mil meticais. Se você recebe 1000 meticais, dízimo de 1000 meticais, são 100 meticais. Se você recebe 100 meticais, dízimo de 100 meticais,
e 10 meticais. E assim sucessivamente. Deus diz, desde tanto dinheiro que você conseguiu, só quero a 10ª parte. Se são 50 mil, que eu 5, 45 é teu. Mas o casal não quis. O casal quis comer até o que Deus proibiu. Por ser aliciado por pessoas. E pessoas que não devolvem o dízimo muitas vezes também são aliciadas pelas outras amigas, não é? Outras decidem por si, claramente, não é? No entanto, o assunto não é dízimo. Voltamos. Então, Deus disse ao casal claramente: não pode nem tocar. A Eva distraída. Já tinham informações eles que o inimigo havia se rebelado e foi expulso e tentaria enganar eles. E já tinham informação, a Eva distraída pela beleza do jardim e tal, se achou já na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando estava lá, ouviu uma voz, porque Satanás incorporou-se na serpente. É o que a Bíblia diz. Ele entrou na serpente, porque utilizou a serpente como canal. E este processo continua até hoje. O processo do reptilianismo. Ele utilizou a serpente como um canal para ter acesso à mente do casal. Deus já vê, não pode ficar distante. Então, quando Eva estava aí vagueando pelo jardim e tal, ouviu uma voz que lhe chamou, Eva. Não é? Chamou por ela. Amigos, pensem comigo nas impressões ou naquilo que a Eva, numa primeira instância, pensou. Primeiro, porque já tinha informações de que havia alguém, o Lúcifer, já havia se rebelado contra Deus. Então, se ele aparecesse, a Eva conseguiria detectar. Primeiro porque a Eva conhecia a voz de Deus, conhecia a voz de seu esposo. Então, voz contrária, ele saberia que é este o inimigo. E quando ouviu aquela voz, ela na verdade descobriu que este é o inimigo, não é Deus. Só que quando ela viu que era um dos animais que era mais próximo do casal. Qual era o animal mais próximo do casal? Era a serpente. A serpente era um dos animais mais próximos do casal. E a Bíblia, como diz, né, a mais astuta de todas as outras animarias que Deus teria criado. E Satanás utilizou a coisa mais esperta para enganar ao casal, para deixar cair o casal no pecado. Amigos, lembrem-se que desde a criação nenhum animal falava. Não existe animal, pelo menos que Deus criou, que fala. Alguém pode dizer, irmão obreiro, o papagaio fala. Não, o papagaio simplesmente repete o que a pessoa diz. Ele não fala, não pensa para poder introduzir ideias. Não pensa, simplesmente reproduz. Assim como acontece com as gravações, não é? O que acontece com o papagaio? Lembrem-se que no dia que o animal falou, houve problemas. Quando a cobra falou, o homem caiu no pecado. Estamos juntos, amigos? O homem caiu no pecado. E assim foi. A Eva foi aliciada a comer do fruto que Deus havia proibido. Satanás incorporou-se na serpente para enganar aquela mulher. Pobre mulher. Ela, quando se volta assim, viu que era a serpente. Aí ela já teve curiosidade. Uau, nós estamos há muito tempo com esta serpente aqui. Nunca batemos um papo, nunca conversamos. Mas hoje eu acho que tem uma boa notícia. Talvez Deus mandatou esta serpente para vir ter conosco. Estão a perceber, amigos, o que aconteceu aqui? Muitas vezes Satanás, quando quer fazer cair você, utiliza a pessoa mais próxima de si. Às vezes, Satanás, quando quer castigar você, ele utiliza a pessoa mais próxima. Para os casados, por exemplo, muitas vezes quando Satanás quer ter acesso ao seu lar, utiliza as pessoas mais próximas. Às vezes pode ser o marido, às vezes pode ser a esposa, às vezes podem ser os filhos. Depois de explicar nos vídeos como é que isto acontece. E assim foi. O inimigo chegou. Satanás não sabe o que a gente pensa, amigos. O que ele faz são tentativas, por isso que a Bíblia chama ele de tentador, o arqui-enganador, o arquiteto do engano. Ele mexe aqui, quando não consegue, mexe em outro sítio, quando não consegue, mexe aí, quando consegue, então já está. Por isso ele tenta de todas as formas para fazer cair o homem. E é assim como ele faz sempre. Então, de acordo com a Bíblia, ele não sabe o que a gente pensa. O que ele fez? Ele simplesmente mudou a construção daquilo que o Senhor Deus havia dito. Disse Deus, não pode comer, quando comer você há de morrer. Ele acrescentou só um advérbio de negação. A frase, quando você comer não há de morrer. Só que Deus não quer que você tenha way, não quer que você tenha visão. Como muitos jovens também se enganam por aí.
não é? Há jovens que dizem isso. Você veste-se assim de boa maneira, você põe roupas, vestidos longos, você não põe roupas apertadas, você não tem visão. Você não vai à festa, não tem visão. Amigos, quando você for a essa festa, amiga, quando você for a essa festa, amigo, quando você for a essa festa, você pode morrer lá, pode passar por situações difíceis lá. Continue se preservando. Não estou a dizer que festas são erradas. Há festas que um cristão pode ir e há festas que um cristão nem deve estar lá. Não é? Então, voltando ao nosso assunto aqui, a Eva, quando ouviu o inimigo a dizer aquilo, ela tentou explicar o que, a melhor forma ou da melhor forma o que Deus havia dito. Não, Deus não disse assim. Deus disse que quando nós comermos vamos morrer. E daí Satanás começou a entender qual era a estrutura mental do casal, da Eva. Qual era a informação que a Eva teria tido. Amigo, o pecado ou a tentação não depende de quanto conhecimento você tem da Bíblia. Mas a coisa mais importante que eu vou te dizer neste momento é: quando você cair num pecado tentado pelo inimigo de Deus, inocentemente você cair neste pecado, não se preocupe. Temos um sumo sacerdote que está a orar por nós. Volte-se a ele. Satanás não quer que você saiba que você tem um Jesus que está a interceder por ti. Satanás não quer que você saiba disso. Por isso que Satanás costuma suscitar ideias, não é? Para alguns grupos religiosos pensarem que Jesus Cristo é um Deus, Jesus Cristo é um profetazinho ali. Ele faz isso para que as pessoas pensem assim, para que as pessoas não tenham esta comunhão com Cristo. Quando você cair num pecado, não propositado, não planificado, mas um pecado que Satanás te enganou, tentou-te, você caiu, volte-se a Jesus, não se preocupe, volte a Jesus. Ele está aí para poder te perdoar. E você tem que se arrepender, confessar este pecado, pedir o perdão deste pecado e você deixar esse pecado. A Eva foi enganada pela serpente. Lúcifer disse não, atenção. Lúcifer disse não. Quando você comer, não há de morrer. É aí onde é introduzida a doutrina do espiritismo. Foi neste momento que o espiritismo teve a sua origem. Quando você comer, não há de morrer. Enquanto Deus disse, quando você comer, há de fazer o quê? Há de morrer. E Lúcifer aparece e diz o quê? Quando você comer, não há de morrer. Ele aparece para contradizer o que Deus já havia dito. Aparece para incitar a mulher a transgredir contra a orientação de Deus. E é o mesmo que está acontecendo nos dias que nós vivemos hoje. Satanás está a lutar de todas as formas, levantando igrejas, religiões diferentes, para poder contradizer tudo o que está escrito aqui na Bíblia. Deus diz, guarda o sábado. Ele diz, não guarda o sábado, guarda o domingo. Deus diz, o casamento é heterogâmico. Aliás, é monogâmico, não é? O casamento é monogâmico. Você também não pode ter muitas mulheres. Não pode ser poligâmico. É monogâmico. E ele diz que tem que ter mais de uma mulher. Com justificativas de que Abraão tinha muitas damas. Jacó também tinha muitas babies. Esta é a justificativa que eles dão. Mas não, a Bíblia nos apresenta o genuíno casamento de Isaac, por exemplo. Esses tiveram seus deslizes. Salomão teve deslizes dele, quando teve todas aquelas pitas ali. Foi o deslize que ele teve. E este foi um dos grandes pecados que ele cometeu, porque essas mulheres levaram para o pecado, para o precipício. E quem tem mais de uma mulher sabe o que eu estou a dizer. O assunto não é de mulheres, não. Então, aí entra o espiritismo, começa o espiritismo. O espiritismo teve a sua origem ali. Satanás incorpora-se na serpente, utiliza a serpente como se fosse a serpente a falar enquanto é ele. E até hoje este processo continua. Utiliza homens e mulheres como canal dos espíritos. Os demônios utilizam aqueles homens como canais para poder ter acesso à família. Eu já vou avançar aqui com outros textos bíblicos. De acordo com o livro de Levíticos. Mas antes é importante explicar a vocês que hoje em dia existem músicos, existem atores de filmes, cantores, enfim, muitas pessoas que se envolvem nessas práticas supersticiosas para poder exaltar o reino do inimigo. Mas estas pessoas, pode-se dar o caso que esteja alguém a me ouvir, esta é a sua grande oportunidade para você tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo. O livro de Levíticos, capítulo 19, no verso 31, diz o seguinte. Levíticos 19, verso
31 diz o seguinte. 31 diz o seguinte. Prestem atenção, amigos. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está a dizer para não ir ao encontro dos adivinhadores. Porque o que aqueles homens fazem nas palhotas é adivinhar. Não seguem o princípio bíblico. O que eles fazem é tentar adivinhar. E o verso 20, capítulo 20, verso 27 diz assim, de mesmo Levíticos. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia, não é? Ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Necromancia, mesma coisa, espírito de adivinhar. Espírito de feitiçaria. Quando um homem ou uma mulher tiver esse espírito, este homem há de morrer. Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Vou lendo esses textos aqui para que vocês também apontem para depois certificarem lá em casa, para podermos correr com o nosso estudo. 18, verso 9 a 12. Diz o seguinte. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agorreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas coisas e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. O conselho de Deus é este: não devem ir ao encontro desses homens ali. Não deve. Satanás, nos últimos dias, tem levado e tem introduzido nos lares de muitos cristãos, não é? Desculpa o erro. Ele tem introduzido em lares de muitos cristãos este processo todo, por meio de canais televisivos, por meio de filmes, por meio de músicas, por meio de novelas. O espiritismo, ele introduz nos lares dos cristãos. Hoje em dia, pais e mães encarregados de educação não sabem por que o filho está se comportando do jeito que se comporta hoje. Uma vez que os pais são calmos e bem educados, por que os filhos estão a se comportar daquele jeito? Se esquecem de que deixam o filho diante de uma televisão durante todo o dia, eles não têm tempo até de estar com os seus filhos e passam o tempo todo no serviço. Trabalham de forma incansável. Uma pessoa que tem 4, 5, 3 empregos, de forma incansável, não tem tempo para os seus filhos. E o que o filho estará a fazer durante esse momento? Estará a ter informações da televisão, do espiritismo. Existem bonecos de feiticeiras, de magia. A criança vai aprendendo e por isso vai imitando. Existem jogos que os pais deveriam controlar, que os seus filhos não pudessem praticar esses jogos, não é? Eu vou ler ainda outros textos aqui. O livro de Isaías capítulo 8, no verso 19, diz o seguinte. Isaías 8, verso 19. Diz o seguinte. Deixa eu encontrar aqui o texto de Isaías capítulo 8, versos 19. Isaías 8, 19. Já encontrei. Diz o seguinte. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A nenhum morto devemos consultar a favor dos vivos. A Bíblia nos ensina. Um dos grandes homens da tribo de Israel que cometeu este grande erro de consultar a uma pitonisa, a uma feiticeira, foi Saul. Deus, quando escolheu Saul para governar Israel, Deus não cometeu erro. Saul era a pessoa ideal, mas Saul acabou se desviando. Às vezes o poder leva as pessoas ao caminho errado. Quando o líder não é humilde, como Jesus. Porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Hoje existem líderes a nível de todo mundo, líderes gananciosos, líderes que querem tudo para si, que não querem dividir com os outros. São tão orgulhosos, não é? Não são humildes. Tanto é que a maior parte deles vão a esses lugares, esses palhotas, para poderem permanecer no poder.
E este Saul fez a mesma coisa. Foi consultar a esta pitonisa. Quando ler, por exemplo, o livro de 1 de Samuel, capítulo 16, verso 14, mesmo 1 de Samuel, capítulo 28, conta-nos o episódio deste grande homem chamado Saul. Eu hei de ler ainda aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, versos 24. Lembrem-se que Mateus, capítulo 24, apresenta aí os sinais dos tempos. 24, diz assim: porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os próprios escolhidos. Eles fazem milagres, fazem prodígios. Homens e mulheres, quando se aproximam a eles, são dados botânica para poderem ter muita coisa. Então, durante o processo que eles fazem isto aí, eles invocam demônios. O que traz aqueles bens todos são demônios. Lembram-se lá no livro de Mateus, no livro de Lucas, capítulo 4, quando Satanás tentou a Jesus Cristo, só para vocês verem que Satanás é medo diante de Jesus. Ele vai dizer ao dono de todo o universo: adora-me para eu te dar todas essas coisas. E hoje em dia é a mesma coisa que ele utiliza para as pessoas, homens e mulheres. Na busca pelas coisas, você não vai confiar ao seu Deus, vai confiar ao inimigo. Ele tem dito a homens e mulheres: você quer ter fama neste mundo, você quer ter dinheiro, quer ter bens, adora-me que eu te vou dar tudo isso. E homens e mulheres, por amor aos bens, só porque quer ter um Rolls Royce, só porque quer ter um Mercedes-Benz, só porque quer ter um Bugatti, quer ter uma Ferrari, quer ter uma Lamborghini, só porque quer ter um BMW, só porque quer ter um carro de marca. Homens e mulheres vão e se unem a esses homens ali, para poder ter essas coisas. Se unem ao inimigo, entrando em facções diferenciadas. Porque Satanás é adorado em diferentes facções. Os homens que entram nessas facções acham que as facções são diferentes, enquanto é a mesma coisa. Amigos, a Bíblia é clara ao nos dizer que nós não devemos seguir essas coisas. Quando ler o livro de Apocalipse, capítulo 16, no verso 13, e 14, a Bíblia diz claramente o seguinte. Apocalipse 16, versos 13. Escutem o que a Bíblia diz aqui, no verso 13. Verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Este vai até 14. Porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, neste caso líderes, presidentes, por aí, reis, por aí vai. E vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles fazem isso com o objetivo de o quê? Lutar contra Cristo. Mas a luta deles já está vencida. É de ler Timóteo aqui, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, diz claramente o seguinte: mas o Espírito diz expressadamente que nos últimos dias, nos últimos tempos neste caso, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Pessoas estão a deixar de seguir a Cristo por amor aos prazeres, por amor ao dinheiro, para poder ter fama, para poder ter riquezas. Deixam Cristo e aceitam ser acompanhados por demônios. O meu conselho é: não busque por estas coisas. Não aceite estas coisas. Vou ler ainda outro texto aqui, que é o livro de 2 de Coríntios, capítulo 11, verso 14. Escutem o que o texto diz aqui. 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele garante estas coisas todas, porque ele, muitas vezes, quando ele quer levar alguém para a facção secreta, ele vai por bem, fala com aquele tom sereno e tal. Basta a pessoa aceitar. Quando estiver lá dentro, a pessoa nunca mais tem paz. Pode estar alguém aqui que pertence a uma facção secreta, que pratica ocultismo, a me ouvir. Ele sabe claramente o que estou a dizer, não tem paz. Mas com Jesus, você pode ter paz. Entrega somente a sua vida a Jesus. Ele é o único que te pode dar paz. Não existe paz sem Jesus. Ele tem poder para te dar a paz. Você pode estar a se perguntar: como eu posso escapar disto? Como eu posso sair desta facção secreta? Já não consigo, eu não quero mais viver neste mundo. Amigo, fale na sua mente somente para Jesus. Sabe por quê? Satanás não sabe o que você pensa. E ao você buscar a Jesus, você que pertence a esta facção secreta, ao você buscar a Jesus Cristo, não tenha medo.
Não tenha receio. Busque Jesus Cristo na sua mente. E não mostre traços de que você, na verdade, quer sair daquela facção secreta. Não mostre traço. Perdão. Não mostre traços de que você quer sair daquela facção secreta. Busque somente a Jesus. Eu hei de ler ainda outro texto que diz o seguinte. O livro de Atos, capítulo 16, conta a história de uma mulher que tinha o espírito de adivinhar. E Paulo deu ordens para que pudesse sair aquele espírito. E quando saiu, sabe o que aconteceu? A mulher ficou livre. Lembro-me de um episódio também que aconteceu. De um homem chamado Bar Jesus, que quis fazer bolada, não é? Com os líderes de Deus. Disse, mas esse poder vocês encontraram onde? Quero um poder similar. Quando é que vocês cobram para ter este poder? Estão a perceber? Hoje em dia, homens e mulheres vão aos curandeiros, pagam dinheiro para receber poder oculto para poder fazer o que eles fazem. O espiritismo tem se desenvolvido até os dias de hoje. Desde que teve o seu apogeu lá com a família Fox, até os dias de hoje, ele tem progredido. E homens e mulheres têm entrado para poder ganhar dinheiro. Hei de continuar a ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo 22. Mas antes eu quero lembrar a vocês, o livro de Efésios, capítulo 6, no verso 12, diz claramente, a nossa luta não é contra o espírito, não é contra a carne, nem sangue, mas é contra os espíritos maus, contra as potestades das trevas. Você pode ter o conhecimento de alguém que se calhar pertence a uma facção secreta, que é satanista, que é alguém que pertence aos Illuminatis, que pertence à maçonaria, que pertence ao espiritismo, alguém que pertence a um grupo oculto profundo. Você pode conhecer alguém que pertence a estas facções. Não lute contra ele. Porque às vezes ele está lá, não porque ele quer continuar estando lá. Às vezes esta pessoa já quer estar livre disto. No mundo que nós vivemos, existem lugares em que esses homens têm se reunido, em que a feitiçaria tem estado em voga. A África tem sido muitas vezes vista como sendo um continente em que a feitiçaria está em voga. Mas atenção, isto não é exclusivo para a África. O mundo inteiro pratica magia, pratica feitiçaria com o poder das trevas. Magia, feitiçaria, tudo isso é espiritismo. Tudo isso é espiritismo. E a palavra de Deus nos aconselha a não praticarmos o espiritismo, a não nos unirmos a estas coisas. De acordo com os dados, se forem a prestar atenção, a África tem sido caracterizada por isto. Não se esqueçam de que a Índia também pratica o espiritismo, Portugal pratica espiritismo, Brasil pratica espiritismo, México, Holanda, não é? Na África nós temos Moçambique, Angola, temos muitos países, África do Sul, até existem igrejas postas lá que praticam claramente este espiritismo. No entanto, a vontade de Deus, meu querido amigo, é que você deixe. Se esta é a sua vontade, você quer estar livre disto, entregue a sua vida a Jesus. Sabe por causa de quê? Eu vou ler os últimos 2 textos para si. Apocalipse capítulo 21 e depois vou ler também o capítulo 22. 21 diz o seguinte. Apocalipse capítulo 21, no verso 21. 21 está aqui. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 8, diz o seguinte. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 22, verso 15, diz o seguinte. Mas ficarão de fora os cães. Cães são aqueles que um dia conheceram a verdade e depois voltam atrás. Os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, estes não vão para o céu. Sabe por que é mentira? João capítulo 8, verso 44, diz que todos aqueles que mentem, eles são semelhantes ao seu pai, que é o diabo.
Diabo é o pai da mentira. Quando ele mente, quando ele profere uma mentira, fala do que é próprio, ele inventa. Não copia, não. Ele inventa mentiras. Não é? Então, de acordo com o texto que acabamos de ler aqui, feiticeiros, mágicos, todos esses não vão para o céu. Mas a vontade de Deus não é que você não esteja no céu. A solução do seu problema está em Jesus. Não tenha medo de chamar Jesus para a sua vida. Não importa o quão profundo você está metido na feitiçaria. Não importa o quão profundo você está metido na magia negra, na magia branca. Não importa o quão profundo você está metido. Jesus quer você também. A mensagem que estamos a apresentar não é exclusiva para pessoas que não estão no mundo que você está. Esta mensagem é para todos, incluindo você, principalmente você, que hoje adora o inimigo de Deus diretamente. Jesus te ama e quer te no céu. Chame por ele, é o único que te pode livrar. Eu vou convidar alguns de vocês a poderem ver. Eu vou deixar depois no link. Eu vou deixar os links, não é? Na descrição, não é? Ali na descrição. O link de um vídeo de um amigo, de facto, de um jovem angolano que era satanista de alto nível, chamado Gabriel Estevão. Ele apresentou um testemunho maravilhoso. Ele depois apresenta muitos outros, o mesmo testemunho, mas em muitas outras plataformas. Em cada plataforma que ele ia apresentando um detalhe a mais. Mas ele já produziu seu livro, que se encontra ali à venda, não é? Possivelmente em Angola já está disponível. Moçambique, algumas pessoas já têm disponível o livro. Mas em Portugal, Brasil e outros lugares do mundo, o livro já está disponível. O Gabriel Estevão apresenta um testemunho muito forte. Ele apresenta assuntos ligados aos filmes, apresenta os assuntos ligados às novelas, apresenta assuntos ligados ao futebol. Ele conta muita coisa. Você sabia que os resultados dos jogos, o jogo de futebol, são manipulados? Sabia disso? Sabia que aquele estádio ali é o templo? Se existe uma religião no mundo que tem mais seguidores, mais crentes no mundo, é o futebol. Futebol atualmente é religião. Lá, cristãos, muçulmanos, budistas, hinduístas, católicos, muitos deles estão lá. Se encontram lá. Aquele estádio é o templo. Os jogadores são os astros, as estrelas, os ídolos, os árbitros, sacerdotes que orientam o sistema de adoração. Tudo isso é uma representação e o Gabriel apresenta no seu livro. Além do testemunho do Gabriel, tem outro testemunho de um grande homem chamado Roger Monod. Ele escreveu também, deu seu testemunho, de colocar no link da descrição. Ele escreveu também um livro intitulado Viagem Sobrenatural. Ele apresenta o seu testemunho nesse livro. Muito além deste livro, ele escreveu outros livros, né, ligados com a oração, né, que falam sobre a oração. Esses dois livros estão lá publicados na CPB, Casa Publicadora Brasileira. Estão lá disponíveis. Vocês podem procurar por estes livros. Alguns deles estão disponíveis lá na internet. Principalmente o do Roger Monod já está disponível na internet, não é, para poder baixar. O do Gabriel também está disponível, mas temos que comprar. Ainda está à venda. No entanto, é importante que compremos o livro para que consigamos ter este livro. Muito além destes vídeos, ou então deste link, também é um grande homem chamado, eu acho que vocês já ouviram falar, do Walter Veite. É um pastor adventista, é um homem extremamente inteligente, é um ex-ateu, não é? Ele deu mais ou menos 3 lições, muitas lições ele já deu que fala sobre essa questão do espiritismo. Então é importante vocês verem esses vídeos para que possam ver o que está lá descrito. Eu vou deixar no link da descrição. Eu não expliquei tudo aqui, mas depois vou deixar os links para vocês conseguirem baixar os vídeos. Meus amigos, esta era a lição que eu havia preparado para mim e para vocês, e eu quero convidar vocês para que possam orar. Se esta é a sua vontade, você que pertence ao satanismo, deixar o satanismo, ore comigo. Ore comigo. Podes fazer isto para que o inimigo também não consiga perceber. Mas para aquele que não pertence a este mundo, que não gostaria de entrar neste mundo oculto, não quer pertencer aos Illuminati, à maçonaria, a Cavaleiros Templários, que não quer pertencer aos Skull and Bones, neste caso Caveiras e Ossos, todos esses grupos, essas facções secretas que no final das contas são a mesma coisa porque adoram o mesmo Deus deles, que é o diabo,
Se esta é a sua vontade, não quer pertencer a estas facções, ore comigo. Jesus, obrigado pela lição. Aprendemos muito e queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. O inimigo está a lutar de todas as formas para levar muitos para o seu lado. Mas o Senhor não permita. Livre todos aqueles que estão no mundo oculto hoje para o seu lado. Principalmente aqueles que aceitarem saírem de lá. Eu quero te pedir que o Senhor visite nesta noite antes que estou a falar, visite a todos os satanistas, aqueles que querem sair. Por favor, os tire de lá. E que um dia venham e dêem o seu testemunho. Esteja com esses irmãos também que não querem pertencer a estas facções. Guarde e proteja eles. Proteja a mim também. Cuide de nós para todos sempre em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, muito obrigado pela vossa paciência, pelo tempo que vocês tiraram para ver este vídeo. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.